Livro de Daniel. Eu, Sandro, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado. O que você vai ouvir são as profecias que foram dadas aos homens escolhidos por Deus para que profetizasse, para que narrasse, para que evangelizasse e a escrevesse para todas as gerações vindouras, a qual grande parte delas já se cumpriram e hão de se cumprir todas elas, também da parte do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra criatura, nem nos céus nem na terra, pode se dizer servo do Senhor, apóstolo ou profeta ou pastor, e colocar outro fundamento a não ser o que já está posto pelos profetas de Deus que foram escolhidos. Nenhuma outra criatura pode pregar outro evangelho ou interpretar as profecias sagradas a qual vai ser pregada. Porque pelo mesmo Espírito, pelas mesmas profecias, você obterá respostas, discernimento, confirmações e certeza da vida que Deus criou e da sua obra que Ele começou. Jamais acredite em outro que venha a querer fazer narrativas falsas, mentirosas, através de estudos humanos, porque esse Deus grande deixa claro que jamais através de estudos nenhum homem, nenhuma criatura poderá fazer a sua obra ou confirmar alguma coisa, mas tudo é revelado pelo Espírito Santo. Se você se agradar desta obra que é transparente, verdadeira e maravilhosa, gloriosa, e destas profecias, a qual permanecerá eternamente. Passará os céus, a terra e o mar, mas todas elas que saiu de Deus permanecerá eternamente. Deixe o seu like, inscreva-se para receber todas as notificações e também para receber de Deus as promessas e para que o Espírito Santo, em comunhão com aqueles que ouvem essas profecias, leve as nossas petições a Deus e Deus a realize. Amém. Daniel na cova dos leões. Capítulo 6. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino. Sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano algum. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o seu reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino,
mas não podia achar a ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava em Daniel nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e lhe disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem um mandamento firme, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes no dia, Daniel se colocava de joelhos e orava. Dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, lhe disseram: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é verdadeira, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim, até ao pôr do sol, trabalhou o rei para salvar a Daniel. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, o rei chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
Se daria caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creu no seu Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um edito, um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. A visão dos 4 animais. No primeiro ano, capítulo 7, de Belzazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, lhe foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra, posto em pé como um homem, e lhe foi dado um coração de homem. Continuei olhando e vi um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e lhe foi dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando e vi outro, semelhante a um leopardo, o qual tinha 4 asas de ave nas suas bocas. Tinha também este animal 4 cabeças e lhe foi dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas.
o reino de Deus, o reinado de Jesus Cristo. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas, de fogo, as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares, e serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, lhe foi tirado o domínio, todavia lhe foi prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite. Vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E lhe foi dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. A interpretação das visões. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, o possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito dos quatro e do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava e vi que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra, a pisará e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, todos os domínios o servirão
e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. A visão do carneiro e do bode. Daniel, capítulo 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Vi na visão que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi nesta visão que eu estava junto ao rio Ulaí, e levantei os meus olhos, e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava narradas e marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Estando eu considerando, quando um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio. Correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode o lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. Se engrandeceu até contra o exército do céu. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército foi entregue a ele com o sacrifício contínuo por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra e o fez prosperar. E o fez e prosperou. Os 2300 dias. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão às assoladas para que sejam entregues? O santuário e o exército a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Gabriel interpreta a visão. Aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulaí, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. E veio perto de onde eu estava. Então, vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão aconteceu no fim do tempo.
E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Porém, o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, e será entendido em adivinhações. Se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá assombrosamente, prosperará e fará o que lhe aprouve, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. A oração de Daniel. Capítulo 9. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com coração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus. Confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades. Operamos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à palavra do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas.
Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua palavra. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. E apressou-se o Senhor e vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua palavra. Ora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhastes para ti nome, como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, vieram Jerusalém e o teu povo a servir de opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Sobre os teus olhos, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e agezem, tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, por que a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome? Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade, o teu povo são chamados pelo teu nome. Gabriel explica as 70 semanas. Estando eu ainda falando, orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido da visão. No princípio das tuas súplicas saiu a palavra, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Haverá 7 semanas e 762 semanas, as duas e as ruas e muros
se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E ele firmará a aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o dízimo e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador.